Bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos falar sobre argumentação. Vocês fizeram o debate, participaram do debate e perceberam como é importante saber argumentar. E a argumentação, ela é um desenvolvimento, né? Porque para eu argumentar, eu preciso ter conhecimento, preciso ter leitura sobre um assunto, tenho que ter um estudo sobre o assunto primeiro. Mas é possível, ao longo do dia, né, dos meus dias, fazendo leitura e pensando em argumentos. Isso também é possível. Vocês podem ir fazendo leituras, notícias, próprias situações que são recorrentes na nossa vida, nossas relações com as outras pessoas, e podem pensar já e elaborar mentalmente argumentos com relação a alguns assuntos, para desenvolver a habilidade argumentativa. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre argumento, a importância do argumento, da onde surgiu esse tipo de texto que se utiliza do argumento, e depois, no final, a prof vai deixar uma atividade para vocês realizarem, tá? Então, antes de mais nada, é importante saber de onde que surgiu essa questão da argumentação. Por que a gente argumenta, ou por que é tão importante alguns textos, né? Alguns textos que argumentam. Então, olha só, para começar a nossa aula de hoje, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o tipo de texto que mais se utiliza de argumentos, que são os textos dissertativos. O tipo de texto que cai no Enem e mais cai nos vestibulares são os dissertativos argumentativos. Isso que vocês fizeram no debate de vocês, nada mais é do que, de certa forma, fazer um texto dissertativo argumentativo. Embora não tenha sido na escrita, mas na fala, ele também obedece à organização dos textos dissertativos argumentativos. E isso era prática muito comum dos homens gregos e dos homens romanos, durante o período da Grécia Clássica e da Roma Clássica, porque é nesse período que surgiu a dissertação. Então, nós produzimos um tipo de texto, ainda que foi muito consagrado e deu início lá na Grécia e na Roma Clássica. Então, é uma estrutura muito antiga, uma maneira muito antiga de se defender um ponto de vista, uma opinião, uma tese. Essa imagem que tem aqui no slide de vocês é a imagem de Cícero. Esse aqui ao centro é o Cícero. Cícero, ele foi um filósofo, ele foi um escritor, mas o que Cícero fez muito durante a sua vida, né, em Roma, era ser advogado. Então, Cícero é um dos primeiros advogados mais famosos do mundo. Então, se vocês fizerem uma pesquisa sobre ele, vocês vão encontrar. E esse quadro aqui, esse afresco do Cesare Macari, ele representa, né, quando Cícero estava denunciando a Catilina. A Catilina é uma revolução, uma conspiração que aconteceu em Roma, bem no período da decadência de Roma, em que Cícero, ele acusa as pessoas, ele leva ao tribunal as pessoas que eram responsáveis por essa conspiração contra o César. Então, é conhecido como Cantilina, a conspiração de Cantilina. Ele produziu depois um livro falando sobre as defesas dele nesse processo que foi a Cantilina. Então, argumentar é uma atividade muito comum dos advogados e inicia-se lá na Grécia clássica, na Roma clássica, certo? E ele na verdade, dividiu, né, essa dissertação argumentativa, ela foi dividida em 3 momentos específicos: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Ali no quadrinho do lado, tem ali quais serão as vantagens dessa divisão de texto. A primeira é um modelo consagrado que vem sendo aperfeiçoado desde a retórica clássica. Então, nós encontramos o texto dissertativo argumentativo naquilo que é chamado de retórica. Retórica é o falar, é o bem falar, é o bem se desenvolver oralmente, que é o que vocês fizeram no debate. Na Roma Antiga, era comum os oradores organizarem seus discursos em uma introdução, que tem o nome de exordium,
o desenvolvimento, que tinha duas partes, que é o narratio e o confirmatio, e uma conclusão, conhecida como peroratio. Então, o momento de argumentação era ali, no narratio e confirmatio. Você traz um fato e confirma esse fato. Então, isso que era a argumentação para esses homens do período clássico. Então, quando eu sigo esse modelo, quando eu consigo apresentar uma opinião, trazer fatos e comprová-los e concluir essa minha posição, esse meu posicionamento, é eu dar uma demonstração de que eu sou um sujeito apto para a sociedade. Por isso que os textos dissertativos argumentativos são escolhidos para o vestibular. Por isso que nós aprendemos tanto sobre argumentação. Certo? E isso é uma garantia de sucesso, é uma garantia de organizar as suas ideias e obter sucesso na hora da defesa delas. Sem falar que quem está lendo e quem está ouvindo, ele vai compreender uma progressão coerente. Então, você vai trazer etapas da sua organização de forma coerente. Por isso que foi dividido e ainda é utilizado nessa mesma organização principal, introdução, desenvolvimento e conclusão. A única coisa que mudou um pouquinho é a parte da argumentação, porque hoje nós trabalhamos com outros tipos de argumentos que não eram utilizados na época, como, por exemplo, a questão de dados, de pesquisas, né? Hoje nós usamos muito dados como argumentação, coisa que não era comum utilizar nessa época, certo? Então, isso daí é um pouquinho de história para vocês entenderem de onde surgiu isso, por que os vestibulares se utilizam disso, por que nós estudamos tanto a argumentação. E a argumentação, ela faz parte do nosso dia a dia, faz parte daquilo que nós somos. Nós trazemos a nossa opinião e a justificamos em diversos momentos da nossa vida. E hoje, um dos lugares que a gente vê muito as pessoas trazendo a sua opinião são nas redes sociais. Então, por isso que a prof trouxe, né, para nossa aula de hoje também um pouquinho sobre essas questões contemporâneas, de como nós desenvolvemos a nossa argumentação nesse momento nosso contemporâneo. Então, primeira pergunta para vocês pensarem um pouquinho. Vocês pensam antes de justificar a opinião de vocês? Vocês sabem justificar a opinião e vocês pensam na hora da justificativa? Para ver se aquilo que você está usando para justificar é real, é válido ou não. Não existe opinião melhor ou pior. O que existe são justificativas fracas ou falhas. Então, não tem dessa, a minha opinião é melhor que a sua. Não, gente. O que tem é a minha opinião e a opinião do outro são opiniões. Agora, o que a gente leva em consideração é se eu consigo justificar a minha opinião de uma maneira clara, de uma maneira concisa, de uma maneira coerente, e se o outro não. Então, se eu consigo justificar de uma maneira muito consciente e muito clara, quer dizer que o meu argumento, ele está muito melhor desenvolvido do que o outro. Logo, a minha opinião está muito melhor defendida. Portanto, o meu texto é melhor. Entende? Agora, não que a opinião do outro seja pior ou melhor que a sua, mas é o procedimento, é o proceder, é toda a organização, certo? Hoje nós abrimos as redes sociais e encontramos muitas pessoas dando a sua opinião. O ideal é a gente fazer um exercício para compreender se essa opinião ela está sendo dada de uma maneira bastante consciente e que a gente realmente observe e fala, não, essa pessoa aí, os argumentos dela são muito válidos, né, ela tem razão. Ou se nós lemos e pensamos assim, nossa, que justificativa cheia de falhas, a pessoa fala isso, mas pode acontecer de outra maneira. A pessoa disse isso, mas também tem aquele outro lado. Isso é a gente pensar, refletir sobre a argumentação. Então, é um exercício muito bom de vocês fazerem, porque a rede social é uma coisa que vocês entram bastante. Então, agora, eu trouxe, né, para a gente pensar sobre um meme, que é o que a gente vai trabalhar na hora da argumentação. Nós vamos trabalhar durante essas aulas aí com memes, para a gente observar qual é a argumentação que essas pessoas estão utilizando, como elas estão dando a opinião delas, né? Esse meme aí, nós temos a figura da
mulher da Mulher Maravilha, né? E ela diz ali, ó, este laço te obriga a dizer a verdade, a Mulher Maravilha para o homem, né? Todo mundo sabe que esse laço da Mulher Maravilha, ela permite fazer com que as pessoas revelem a verdade. Aí ele revela a verdade ali, ó. A leitura de clássicos na escola só faz com que os estudantes percam o interesse por literatura. É presunçoso achar que, sem adquirir o hábito de ler, os jovens entendam obras como Dom Quixote. Então, nós temos ali a presença de argumentos tentando justificar a questão de leitura de clássicos na escola, certo? Leitura de obras aí que são consagradas. E ele utiliza dois argumentos. O primeiro, de que os estudantes perdem, né, o interesse por literatura quando a gente faz eles lerem os clássicos. E o segundo argumento é que a escola, ela é presunçosa em achar que, sem o aluno ter o hábito de leitura, ele vai conseguir entender um clássico como Dom Quixote. Olha só, nós temos dois problemas de argumentação aí, porque são duas argumentações bastante fracas. Sabe por quê? Primeiro, a escola compreende isso, a escola sabe disso. Sim, há inúmeras pesquisas, inclusive teses de doutorados, que discutem o uso de obras clássicas no ensino regular. Tem muitos estudos sobre isso, sobre como introduzir obras clássicas para os alunos, como os alunos que desconhecem, que não têm o hábito de leitura, têm dificuldade na hora de ler certas obras. Só que por que lemos os clássicos? Já pararam para isso, para pensar sobre isso? Então, o primeiro argumento ali está errado, a escola sabe disso, é ele que não leu, que não pesquisou se as pessoas que são da área da educação estudam sobre isso, pensam sobre isso, e o que elas pensam sobre isso. Segundo, por que a gente lê os clássicos? Muitas vezes, tem alunos que não vão nem saber o que é um clássico, porque ele não tem o hábito de ler em casa, às vezes é um aluno que tem uma condição social em que ele talvez vai sair da escola e pode não ir para uma universidade logo em seguida, né? Talvez por necessidade de trabalhar, ele vai trabalhar. Se ele nunca viu um clássico na escola, ele talvez nunca vai ver na vida adulta dele. Então, a escola trazer um clássico para ele poder conhecer e ler, por mais que ele não consiga entender, ele sabe que aquilo é um clássico. E ele sabe que a escola está trazendo para ele aquilo que é de melhor. Então, a escola leva o clássico até o aluno para que, embora o aluno não tenha o hábito, talvez, de leitura suficiente para compreender aquele clássico, pelo menos a ele foi dado a chance e a oportunidade de conhecer obras consagradas, aquilo que há de melhor na nossa literatura, aquilo que é de melhor que alguém já escreveu. Então, é o direito democrático de dar ao aluno a possibilidade de conhecimento, de que aquilo existe e que lhe foi dado aquilo que é de melhor. Entendem? Então, essa justificativa, com certeza, a pessoa não conhecia, porque ela não estudou para compreender o porquê lemos o clássico. Ela não viu quais são os estudos relacionados a isso. O segundo argumento é sobre o hábito de leitura, porque diz que é presunçoso a gente achar que o aluno tem o hábito de leitura. Mas, primeiro, como que a gente adquire o hábito de leitura? É na escola? Não, não é só na escola. Há muitos pesquisadores mesmo, que trazem sobre a questão do hábito de leitura. E diz que o aluno, ele realmente tem um hábito de leitura quando ele, em casa, com a sua família, ele teve experiências de leitura. Então, aquela criança que sempre viu os pais lendo, aquela criança que sempre, né, desde pequeno, lhe foi proporcionado livros e foi influenciado, né, pelos pais, porque os pais também são leitores, isso traz chances do aluno ele ter um hábito de leitura muito maior do que aquele que não teve. Então, tem muitas pesquisas que dizem que o hábito de leitura, ele inicia-se em casa, muito antes, talvez, da criança aprender a ler e escrever,
que é a contação de histórias, a leitura de histórias para criança, certo? A escola, ela passa a auxiliar no hábito de leitura depois que aquela criança vá, né, tem idade escolar e vai para a escola. Antes disso, não. É a escola que precisa fazer o indivíduo ter o hábito de ler? Também não, gente. O hábito de leitura, ele é individual. É a pessoa quem procura os livros para ler também. A escola não consegue fazer o aluno, não obriga o aluno a ter o hábito de leitura, porque não tem como obrigar alguém a ter o hábito de leitura. Mas a escola, ela é uma incentivadora do hábito de ler. Ela incentiva o aluno e traz a importância de se ler para o aluno. Mas as escolhas são feitas por ele, pelo próprio aluno. Então, o hábito de leitura é algo bastante pessoal, é fortemente influenciado pelas instituições sociais que o circundam, só que é uma escolha do indivíduo. Então, a gente não pode culpar a escola de oferecer uma obra literária, um clássico para o aluno, com relação ao hábito de leitura dele. Por quê? Porque a escola não consegue ter dimensão, ainda não tem uma maquininha que a gente passa um raio-x do aluno e vê se ele tem hábito de leitura ou não, não é? Então, esse argumento é completamente fraco, não tem como medir essa dimensão de leitura no aluno. A escola precisa esperar que os alunos tenham o hábito de ler para indicar um clássico? Né? Como que nós vamos esperar os alunos terem um hábito de ler para indicar um clássico? Numa sala que eu posso ter 15 que têm o hábito de ler e lerem um clássico numa boa, e os outros 15 que ainda não. Aí eu não posso dar para aqueles 15 porque os outros 15 ainda não. Então a escola tem a opção de oferecer, sim, o clássico. E aqueles 15 vão ler o clássico, aqueles outros 15 que não têm um hábito de leitura, pelo menos vão ter o conhecimento de que aquilo é um clássico e que aquilo é muito importante. É aquilo que a gente tem de melhor produzido na parte da literatura, certo? E afinal, o que é um hábito de leitura? O que é hábito de ler? O hábito de ler é a frequência com a qual você faz leituras. Então, tem algumas pessoas que têm um hábito de leitura muito restrito, lê muito pouco, lê poucos minutos do dia, tem dia que não lê nada, lê notícias, lê literatura, lê telejornal, né? Gosta de ler imagens. Então, tem vários níveis de leitura. E o hábito de leitura é isso. É como você doa parte do seu dia para ler e também as leituras que você faz e como você as lê. É isso que vai construir o seu hábito de leitura, certo? E a escola, ela serve para fortalecer esse seu hábito de leitura, trazendo leituras diferentes, leituras em grau de dificuldade diferentes e também leituras daquilo que é de melhor já produzido. Entenderam? Então, quando nós vamos observar nas redes sociais o meme, a gente tem que perceber esses questionamentos para compreender. Esse meme aqui traz umas argumentações bem fraquinhas, né? Bem fraquinhas. Então, esse é o nível argumentativo desse meme. O que eu quero que vocês façam agora? Agora é a vez de vocês, tá bom? Vocês irão escolher, no mínimo ali, 3 memes para apresentar e falar sobre como esses memes estão argumentando, tá bom? Essa atividade, ela pode ser feita em até 3 pessoas. Então, vocês irão em 3 pessoas, quem quiser fazer sozinho, pode fazer sozinho. Quem quiser fazer em dupla, pode fazer em dupla. E aí, vocês irão elaborar, né, uma apresentação de 3 memes, trazendo como a argumentação é fraca nesses memes. Como a pessoa precisa ter conhecimento, né, porque o meme, ele não traz nada de profundo, ele não traz argumentos válidos, beleza? Pessoal, a data aqui não é essa e nem é esse o ponto, tá bom? Porque essa atividade aqui, eu tinha elaborado antes, mas a gente não tinha feito antes, tá? Então, não tem valor de 50 pontos e a atividade não é na sexta-feira, dia 18/9, tá bem? Vocês vão fazer essa atividade e irão apresentar para mim numa outra data, que depois eu vou enviar lá no grupo, tá bom?
provavelmente vai ser na outra semana ainda seguinte, não na segunda-feira, na outra semana, na quarta-feira. Depois eu vou enviar a data para vocês no grupo, ou posso passar para vocês em aula, tá? Mas não vai ser logo na semana que vem. Eu vou dar mais tempo para vocês pensarem e elaborarem. Beleza? Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. E até a próxima aula, tá bom? Tchau.